Bom, vamos lá. Boa noite. A gente vai agora para o segundo dia, né? Queria agradecer de novo a presença de vocês aqui na sexta-feira. Agradecer a Paula e o Ademir, que são os meus colegas de programa, né, de literatura e crítica literária. Eles estão aqui dando uma super força também, desde quarta. Vamos iniciar aí nossa reunião. Bom, então, só para retomar, muito rapidamente, o Encontro 1, né, que a gente falou um pouquinho sobre o direito à literatura, a educação estética, a literatura e as outras artes, e aí a gente começou a ver duas categorias, né, de cinema e fotografia. Hoje a gente vai ver, deixa eu passar já para a ementa de hoje, a gente vai ver... Ai, peraí, que deu uma sumidinha aqui. Hoje a gente vai ver artes visuais e música, né? Então, a gente já vai iniciar, na quarta-feira, a gente começou com a teoria, hoje a gente já vai iniciar com a exposição das obras. Deixa eu só ver que se está carregando aqui meu computador, que ele resolveu desligar aqui. Bom, e aí a gente repete, né, aquela fala do Danto, não há nenhuma limitação, a priori, de como as obras de arte devem parecer, elas podem assumir a aparência de qualquer coisa, né? Eu quis trazer de novo porque é muito forte isso para a gente iniciar essa conversa. Reiniciar, na verdade, né, essa conversa. E aí a próxima categoria que a gente vai começar a ver é a categoria da música, né? Que são, eu dividi aí em cinco categorias. São obras literárias que trazem referências musicais, tem também algumas canções que fazem referência à literatura, tem até eu achei interessante trazer aqui, a título de ilustração. Gente, vocês estão vendo aí uma tela? Isso aí é uma música da Kate Bush, que se chama Wuthering Heights, né? É o Morro dos Ventos Uivantes, né? Então, é um livro da Emily Bronte, né? Que é a própria Catherine, que volta do mundo dos mortos para cobrar lá o Heathcliff, né? E aí tem toda uma performance da Kate Bush. O que acontece, que é legal, que é interessante, é que essa performance, né, da música da Kate Bush, ela é repetida todos os anos em um festival, né, chama Kate Bush Experience, né, então tem mulheres, crianças, homens, tem até idosos, né, que participam aí dessa experiência, e pública, né, em praça pública. E aí a gente lembra da catarse, né? A gente falou da catarse no último encontro, né? E o que não é a catarse, senão isso, né? Então, todo mundo participando junto. E, assim, é um super programa para o sábado, viu? Porque você vai entrando nesses vídeos, esses encontros são mundiais, né? Acontecem na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, em várias cidades, né? Não tenho notícia se tem no Brasil, mas até onde sei, até onde se tem notícia, o festival continua, mesmo após a pandemia, ainda tem alguns encontros aí desse Kate Bush Experience. Eu achei maravilhoso trazer esse exemplo, porque, né, conversou bem com o que a gente estava pensando, né, sobre essa vivência, né, da literatura, essa catarse, né, com a literatura, e o diálogo, né, da música com a literatura. Na segunda categoria, obras que fazem menção a artistas, cantores, músicas e bandas musicais, né? Então, a gente também tem vários exemplos, a gente vai até mostrar alguns livros aí nos próximos slides. Músicas
adaptadas como obra literária, então a gente tem contos inspirados em canções, e tem também, a gente tem na literatura infantil e tem exemplo na própria literatura como um todo, né? Aí eu me lembrei daquele poema do Mayakovsky, né? O Amor, que se transformou numa canção do Caetano Veloso, lindíssima também. Obras que trazem aspectos relacionados ao universo da música e obras que trazem na sua materialidade a música, e são obras mais multimodais, que a gente vai ver alguns exemplos aí também mais para frente. Bom, para aquela questão que eu tinha comentado na aula passada, né, sobre repertório, eu trouxe o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, uma literatura clássica, né, que tem também essa relação com a música, até no próprio título, mas tem diversas referências musicais, aí, então tem essa questão da intermedialidade. Eu não vejo. Enfim, alguns... Não, de verdade. Algumas músicas, alguns artistas que aparecem rapidamente nesse livro, como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Louis Armstrong, enfim, né? Uma diversidade aí, a gente consegue fazer também a nossa playlist, né? Então, muito parecido com o F for Fake do Antônio Cherchenesky, né? Mais ou menos na mesma linha quando a gente fala de música, né? O exemplo que eu usei foi de cinema. E aí, o próximo exemplo que eu trouxe, né, aí de literatura infantil, A Nave Vai, né, que eu vou até pegar aqui, eu trouxe ele aqui para mostrar, não sei se dá para ver direitinho, mas ele tem um disquinho com QR Code, ele tem o livro, né, tem a luva, e o livro que tem a letra da canção, que é uma canção do Jorge do Peixe, da Nação Zumbi. Só para fazer uma comparação aqui, ele é do tamanho exato de um compacto original, né? Inclusive, o disquinho também de dentro também é do tamanho exato de um compacto original, né? Então, eles fizeram, assim, foi essa ideia brilhante que eles tiveram para comparar também com o LP dos grandões, ó. O compacto, ele era assim, ele vinha assim, né, menorzinho. E aí não é só isso, né, que a gente pode trazer, além de simular o disco de vinil, além de ter um QR Code, ter a letra da canção, mas traz também ilustrações, uma viagem, né, psicodélica, ilustrações oníricas que lembram muito sonho. Deixa eu dar uma folheada nele aqui, para a gente poder contemplar melhor essas ilustrações, né? Então, são ilustrações do Rodrigo Visca também, né? Então, é um exemplo, assim, belíssimo de literatura e música. E aí a gente vai para o próximo, que é o Concerto de Piscina, do Renato Morricone, que tem... geralmente, ele é um livro-imagem, deixa eu pegar ele aqui também. Ele é o livro-imagem, que o interessante desse livro já começa pelo título, né? O livro-imagem sempre tem um texto, a gente sempre brinca que o livro-imagem sempre traz texto, geralmente é o título, que já é o suficiente para fornecer as pistas que a gente precisa para começar uma exploração do livro, né? E aqui esse título é muito provocador, né? Concerto. Essa palavra concerto com C, que faz referência a uma sessão musical, né? Então, essa já é uma pista magnífica. Quanto à imagem sugestiva de uma piscina vazia,
sugere outra coisa. E aí se dá o estranhamento, desestabiliza o leitor, né? Lembra que eu disse sobre a arte nos tirar do lugar comum, né? Nos tirar do automatismo, aquela desautomatização do gesto, então é isso, né? O livro também não tem cores, né? Tem uma imagem aí bonita do livro, e nessa ausência de cores, o leitor completa a obra. Toda obra tem frestas, né? E essas frestas são completadas pelo leitor. E sobre essas escolhas também editoriais do livro, também é algo assim muito interessante de se observar, porque o livro ele tem uma textura porosa. Ele é como se fosse um cartonado, uma cartolina. Então, a gente né, vem aquela pergunta, e aí, pode pintar? A gente pode pintar esse livro? Né? Não sabemos, mas a gente pode fazer a pergunta. A gente fica na potência do não, né? Essas ilustrações são em página dupla e todas sugerem um eco, né? Um espelhamento entre a piscina e o maestro. Desapareci agora. Apareci de novo. E aí a gente vai explorando, né, na dedicatória aqui do livro também, temos uma pista também muito interessante, que é aqui para o maestro Chuck Jones. Né? Então, está dedicado a um maestro. E aí a gente foi pesquisar, né? Que maestro é esse que o Renato Morricone dedicou o livro, né? E a gente descobriu que Chuck Jones não era um maestro. Ele era um animador, um cartunista, diretor, né, cinematográfico, que produziu esse trabalho, né, memorável do Pernalonga, aí como maestro, né? Então, olha só que interessante, né? Quantas coisas um livro-imagem pode trazer para a gente. Então, a forma que a gente vai explorar esse livro é que vai fazer com que o nosso trabalho seja melhor aproveitado na sala de aula, né? Agora, a gente já falando da sala de aula, eu levei esse livro para os meus alunos, então, a questão do livro não ter cores foi observado por eles, a questão do maestro, eu pesquisei antes e levei para eles verem, mas foi um livro assim que despertou diversas provocações entre os alunos de 10 anos, né? Então, a gente fica também com essa inquietação sobre faixa etária, né? Com que idade cada criança vai poder ver cada livro. O livro não tem idade, né? A gente pode perceber com esse livro que, teoricamente, seria indicado para crianças menores, mas funcionou muito bem numa sala de 5º ano com crianças de 10 anos. Maravilhoso. Ainda no exemplo da música, a gente traz o Mas Por Quê? A história de Elvis. E aí a gente tem essa menininha, né, a protagonista, essa menininha emburrada que entra num parque, e aí as pessoas vão perguntar para ela o que ela tem, né? E aí ela reclama, é porque o Elvis morreu. E aí o pessoal fala, ok, o Elvis, beleza, o Elvis morreu, né? É um recurso bastante inteligente do livro, porque mais tarde a gente vai descobrir que o Elvis não é o Elvis, né? Aqui a gente tem uma imagem do cantor, mas aí ela explica que não é esse o Elvis que morreu. O Elvis que morreu é o passarinho dela, né? Então, é uma narrativa bastante inteligente e que faz a gente pensar bastante nos temas fraturantes, né? Que é a morte, como a criança lida com a morte e de uma maneira muito sensível, né? Como a protagonista, na verdade, protagonista do livro, vai lidar com a morte
dessa maneira. Dessa maneira. E aí, o próximo, eu trouxe um ponto, tantos pontos, que é um livro da Havana Campos, do Daniel Condô e da Fernanda Takai. É um livro da editora Cachecol. E é um livro para ser manuseado, né? Então, é um livro também bastante interessante. Eu vou passar para o próximo, porque eu levei esse livro para o sol, né? Para fazer algumas experimentações com ele, mas ele é todo cheio de pontos, né? Tem toda uma performático, né? Aquela questão do corpo também, que a gente conversou na aula anterior. Então, é um livro que tem que ser experimentado. Ele tem diversas possibilidades de leitura, é multimodal, né? Oferece a possibilidade de expandir a leitura, porque tem o QR Code, né? E a gente aí vai para além do livro, tem o trabalho com a materialidade da obra. Então, você pega um livro desse, ele te desafia, ele vai tirar também você do automatismo, né? Ele vai tirar você do lugar. Então, a própria editora tem algumas considerações aqui para colocar uma lanterna, né, nas bolinhas, para contar a história, né? Mas achei interessante também essa possibilidade de levar o livro para o sol. O texto do livro é a canção da Fernanda Takai, e esse QR Code vai levar para essa canção. Então, né, são várias aí as possibilidades de leitura com esse livro. E aí a gente finaliza a categoria de música. E vamos para as artes visuais, né? Então, eu separei também 5 categorias, né? Obras que fazem referências a uma ou mais artes visuais nas imagens do livro, obras que trazem referências artísticas como parte da narrativa em prosa, também obras, eu preferi agora não comentar muitas obras, que a gente tem muita coisa para mostrar, né? Então, eu vou só lendo as categorias e depois a gente prossegue. O livro objeto também, pela materialidade artística, que rompe com as fronteiras do formato tradicional, e os livros de artista, né? Aquele livro obra, e a gente lembra da Lygia Clark e tudo mais. Aí eu quis trazer para a nossa referência aí pessoal uma tela do Edward Hopper, né? Ele foi um pintor dos anos 60. Aí as pinturas dele retratam muito essa época, né? E essa atmosfera, né? Ele tem um quadro icônico, assim, muito representativo dessa época, que é o quadro, eu nem coloquei aqui, mas é um quadro da lanchonete, acho que muita gente vai se lembrar. E é uma imagem, assim, muito forte, né? Muito interessante. Um poeta brasileiro, André Dick, fez um poema homenageando essa obra, então chama num quadro de Edward Hopper. A vida destrói um sol, quase esquecido, numa tela de Hopper. O posto de gasolina abandonado, onde um senhor, talvez o dono, em seu ócio, rega a grama, com sua bomba de petróleo. Então, maravilhoso é essa conexão mesmo entre as artes visuais e a literatura, né? Então, a gente consegue perceber como é potente essa conexão entre as artes e como a gente pode fruir a literatura a partir disso, né? Trouxe um outro exemplo aí, que é o hiperlivro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O hiperlivro é um projeto desenvolvido por pesquisadores do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, e aí eu coloquei um pedacinho, a gente vai entrar numa obra, um trecho chamado As Moscas, e aí a gente vê essa tela. Bom,
o hiperlivro ele é composto de elementos que combinam vários textos, né, textos verbais da obra original, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com imagens, com áudio, com verbetes, e resultando em outra obra, né? Então, o hiperlivro vai se constituir também numa nova interface para a narrativa do Machado de Assis, né? Então, é uma nova obra que se produz a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí, uma outra obra que eu trouxe, Vozes no Parque. Eu acho que eu estou indo muito rápido hoje, não sei o que aconteceu, eu estou acelerando demais aqui as coisas, então eu vou tranquilizar mais um pouco. Muitas camadas, né, a gente tem aqui nessa obra, é uma obra, assim, muito interessante de se trabalhar, porque o próprio título, né, a palavra vozes, vem com tipos diferentes, né, porque são narradores diferentes. Então, cada narrador está representado aqui por uma tipografia na letra. E ele é repleto de referências artísticas, né, que vão ampliar a experiência do leitor. Então, só para mostrar aqui algumas coisas que a gente pode encontrar, por exemplo, no jornal que o personagem lê, a gente encontra o grito do Eduardo Manch, né, do artista. A gente encontra algumas obras aqui que dançam, né, umas obras em forma de pessoas animadas, às vezes... deixa eu encontrar outro aqui. A gente tem também encostadinho na parede, quase imperceptível, que parece que é para o leitor encontrar mesmo, né, essas obras, essas referências. Então, são paródias, né, das obras originais. Com um olhar mais apurado, a gente vai encontrando essas referências. Inclusive, aqui eu achei uma casa também, no início do livro, muito parecida com uma casa do Edward Hopper, né, que a gente estava vendo aqui no slide anterior, né? Então, a gente também pode encontrar referências aqui do René Magritte, né, que eu trouxe aqui duas obras, do Império das Luzes, e a outra eu me esqueci de anotar o nome, mas que, né, a gente percebe aí claramente que tem esse diálogo com o Magritte. O próximo, o Maçãs Argentinas, né, do Paulo Venturelli, ilustrações do Odilon Moraes, que também tem uma obra do Magritte, né, que é... Qual que é o nome dessa obra? Não anotei também, né? Maravilhosa. E também traz essa referência mais paródica, né? Então, são imagens que, né, vão se inspirar nas obras de arte originais. O próximo livro, o Amarelo, né, que é esse livro preferencialmente aqui destinado para bebês. Então, ele tem ele traz as imagens, né, em amarelo, e vai trazendo todas as referências em amarelo que a criança pode encontrar. E aí, de repente, né, a gente se depara com o Van Gogh, que também pinta um quadro de girassóis amarelos, né? Então, é um diálogo, né, elaborado com a arte,
Aqui é interessante também, né, que Submarino Amarelo faz a referência aí a uma canção bastante conhecida dos Beatles, né? Próximo livro, Veludo. Veludo, a história de um ladrão. Acho que eu vou parar de segurar os livros, que eu coloquei aqui bastante coisa nas imagens. Que traz também... só que o Veludo, diferentemente das outras obras, ele vai trazer um índice para a gente. Então, na folha de guarda do livro, ele já mostra quais obras estão sendo referenciadas no livro, e aí a gente né, fica num impasse de se a gente vai procurar sozinho, né, essas obras. Eu acho que é interessante essas referências para as crianças também, né, poderem localizar essas imagens e já com a referência na folha de guarda, mas também, por um outro lado, é muito interessante a gente ir descobrindo, né, até ao longo de anos e de décadas, cada vez que abre o livro, descobrir uma obra de arte nova, né? Eu pensei algumas, né, mais assim, icônicas, e aí a gente tem uma referência à fotografia, a uma escultura, né, a obra do Magritte, e outras imagens também a gente pode encontrar aí só nessa página. Então, Veludo é um livro repleto de referências visuais, muito interessante mesmo. Inclusive, né, esse papel de parede, que esse papel de parede é de um designer que trabalhou no iluminado. Então, por isso que a gente vê aí muito parecido, né, com o tapete do Hotel Overlook, né, mas é porque foi feito a gente descobre, porque a gente vê no livro, né, foi feito pelo David Hicks, que é o mesmo designer que trabalhou nos bastidores do filme Iluminado. Então, por isso que a gente encontra aí essa consonância com o cinema também, não só com as artes visuais. Bom, aí é uma graça, né, que a gente começa a perceber referências, e a gente vê obra de arte em tudo, né? Então, de quem é essa coroa do Tino Freitas? A gente não sei se a gente vai saber se realmente ele se inspirou nas coroas do Basquiat, né? Basquiat é um artista que foi um artista que é muito conhecido, né, por essas coroas. Aí está aí com essa obra dele, O Dispensador de Peixes, que tem essa coroinha. Para mim, é muito parecido. Então, parodiou, sim, a coroa do Basquiat, né? De quem é essa coroa? A coroa aparece no livro todo. Próxima imagem é um livro da Lane Smith. É uma obra de 2010, né? Que tem um diálogo entre dois personagens, um gorila, e que tenta apresentar outro personagem, o burro, uma figura, o burro, uma figura muito ligada à tecnologia, tem uma dificuldade de entender a lógica do livro. Então, o gorila fica o tempo todo ensinando para o burro o que é um livro, né? Essa premissa do livro. E aí esse personagem vivencia uma imersão. E acaba resistindo de devolver o livro, né? Começa a entender o que é um livro realmente, o gorila sai de cena e permite que o personagem conviva aí com a leitura. E aí, qual o diálogo que a gente tem aí com as obras de arte, né? Então, a gente percebe numa cena, numa página dupla, 6 relógios, e esses relógios estão sequenciados. Então, a gente, observando um pouco mais e fazendo uma brincadeira, aí consegue perceber, pelo encadeamento dos relógios, passaram 4 horas e 25 minutos. Então, olha o tempão que esse personagem ficou com o livro em mãos, né?
Então, mesmo a obra de arte, o que ela está fazendo aí? Porque ela aparece na próxima cena. Então, mesmo sem estar presente de forma direta, ela já está se anunciando na cena dos relógios, até que ela aparece, só um pedacinho, só para, né, dar ali o ar da graça, mas ela indica o mergulho desse personagem no livro, né? Então, o que é uma obra de arte se não é a contemplação, né? Se não é a gente ficar mesmo um tempo, né, dedicado a ela. Então, é bem interessante, assim, perceber essas questões, né? Essa sucessão efetiva aí do tempo em relação às obras de arte. Próxima obra é o Troca-Tintas, do Gonçalo Viana. Então, esse livro também eu achei muito interessante. Ele não tem nenhuma referência à obra de arte, mas ele consegue quebrar as nossas expectativas. Diferente do livro que eu apresentei na quarta-feira, o Desvios, né, do Gustavo Piqueira, que traz várias camadas de quebra, esse vai apresentando formas, né, diferentes. Então, a gente tem uma expectativa, ele vem e subverte. A gente passa para outra expectativa, ele vem e subverte de novo. Então, é isso, a arte consegue nos deslocar do lugar comum. Deixa eu folhear ele aqui, para explicar o que eu estou dizendo, porque é uma nuvem verde, né? Então, essa é a quebra de expectativa. E aqui uma árvore branca, né? Então, ele questiona o que a gente entende como verdade, né? O que é a representação da realidade, ele perturba as nossas suposições, né? As suposições que a gente tem sobre o mundo. E aí, encerrando aí a exposição das obras, a gente entra agora, né, na parte da mediação. Que estética estamos estudando, né? Quando a gente leva esse tipo de obra para a escola. Então, são linguagens que envolvem a literatura nessa perspectiva, com essa qualidade imensa desse material que a gente viu, né? A gente pensa agora, de que forma essa mediação pode ser levada para a escola, realizada de modo que possibilite essa poética das correspondências, mas sem interferir o mínimo possível na relação do leitor com o texto. Então, é algo muito delicado, né? É uma mediação muito delicada. A mediação da literatura, não só da literatura com as outras artes, mas da literatura como um todo, é uma mediação que merece esse cuidado. Então, eu trouxe aí algumas ideias, né, da Miriam Celeste Martins e Pikoski, com a mediação cultural Guisa Pikoski, gerar novos modos de perceber e interpretar as obras, viver a experiência estética de forma integral, gerar experiências que afetam a cada um que partilha, inclusive nós, né? Por isso que eu trouxe referências para enriquecer o nosso repertório, para ampliar nosso repertório, para fazer com que a gente saia do lugar e, a partir de um outro lugar, a gente consiga, né, voltar para casa e observar melhor tudo isso. Por isso que é importantíssimo essa referência mais generalizada, né? A gente não mergulhar no infantil, no universo infantil, no universo juvenil, mas também viver as nossas próprias experiências, né? Para que a gente possa realmente
gerar experiências para os nossos alunos também. Oferecer oportunidades de acesso ao patrimônio cultural, e aí conversa muito com o que eu tinha falado sobre o direito à literatura, né, sobre os nossos repertórios, e então é uma responsabilidade social também, né? A disponibilidade para o encontro com o outro, né? A escuta atenciosa, ouvir o outro, e a nutrição estética. Aí eu trouxe uma imagem também de um fotógrafo, agora me fugiu o nome dele, Kozov, não me lembro agora. Bom, enfim, não coloquei a referência, mas depois eu mando para todo mundo. A nutrição estética pode ser um procedimento do educador para iniciar um assunto que deseja abordar, ampliar o repertório dos aprendizes sobre algum conceito, fato, ou ainda alimentar os sentidos para aprender a sentir o deleite, o prazer estético. Por isso, mesmo a nutrição estética não é exclusividade do ensino de arte, podendo ser ofertada em processos educativos de qualquer área do conhecimento. E aí, na educação estética, qual que é o papel do mediador, né? No contato sensível com a produção artística, somos instigados a ampliar a nossa própria significação do ser humano, do mundo e da cultura. Apresentar o objeto cultural sem pressa, desacelerando o tempo, para que o corpo possa vaguear e coletar impressões, sensações, deixando-se invadir pela estesia. E o papel do mediador é importante para a criação, onde o encontro com a arte como objeto de conhecimento possa ampliar a leitura e a compreensão do mundo. É capaz também de abrir diálogos internos, enriquecidos pela socialização dos saberes e das perspectivas pessoais e culturais de cada produtor, fruidor ou aprendiz. E aí eu trouxe uma prática, né? Eu vou pedir para a Paula colocar no chat o link dessa prática que eu disponibilizei para vocês também, num link de um drive que eu fiz especialmente aí para colocar essa prática e vocês possam ter acesso depois, e depois que a gente possa conversar também, né, e ter mais ideias, né? Não é nada fechado, hermético, né? Tudo a gente tudo, acho que é um objeto de exploração, de inspiração, né? A gente vai, eu costumo brincar que quando eu começo um ano, né, com uma sala de aula, eu nunca chego com um projeto pronto, nunca chego, porque é importante conhecer o nosso aluno, saber das suas potencialidades, né, saber do repertório desse aluno. Então, a gente vai se conhecendo primeiro, e aí a gente vai conseguindo produzir os trabalhos de forma personalizada mesmo, né? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu com a minha turma. E aí tem algumas coisas aí, até que eu acabei de falar também, né? A gente perceber quem é o leitor, suas peculiaridades, suas experiências prévias, o espaço também, procurar ampliar, né, os espaços, promover diferentes formas de organização desse espaço, e até de sair do lugar, né, de sair dos lugares que a gente costuma fazer as nossas experiências com a leitura. Promover o direito à educação estética, apurar a percepção implica em considerar o que será levado para a sala de aula. Então, essa delicadeza mesmo na seleção, o repertório que a gente pretende construir com a criança, e explorar todas as potencialidades da obra, né, que a obra permite, e dependendo da obra permite explorar muitas potencialidades,
E envolver também a literatura chegando, né? Você podendo também se envolver com o direito à literatura, né? Acho muito importante isso, e a literatura extrapolar os muros da escola, né? Não chegar só na escola, mas chegar nas famílias, na sociedade. Acho importante a gente pensar nisso. E aí a experiência propriamente dita, né? Eu escolhi esse livro, que é O Menino de Calça Curta, do Flávio de Souza. É um livro que vai... Não, ele não tem fotografias no livro, mas ele vai fazer muitas referências a fotografias, né? A história de um menino que encontra lá no porão um álbum de fotografias antigo e abre esse álbum de fotografias e olha lá e vê um menininho muito parecido com ele, né? Mas aí ele olha e fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui nessa foto com essa roupa esquisita? Eu nunca usei essa roupa. E ele descobre que o menino é o bisavô dele, né? Então, essa é a premissa do Menino de Calça Curta, do Flávio de Souza. Então, a gente resolveu partilhar essa experiência com vocês. A gente fez Aqui a gente tem um resumo das etapas do processo, mas no material que eu enviei para vocês, esse processo está um pouquinho mais detalhado, né? Então, a gente fez uma exposição de materiais relacionados a fotografias antigas. Então, o que eu tinha, eu levei câmera, eu levei filmes antigos, as próprias fotografias mesmo que eu tinha em casa, e aí a gente, né, faz essa força-tarefa também com os colegas, né? Os colegas vão ajudando a trazer algumas coisas, né? Para despertar mesmo essa curiosidade nas crianças. Fizemos uma roda de conversa, uma nuvem de palavras, todos associados a esse universo da fotografia. Depois eu mostrei um vídeo do autor, que também está um endereçozinho lá na sequência didática, explicando, né, sobre o menino de calça curta. É muito interessante também o videozinho do autor. E aí eu deixei uma tarefa para eles, para que eles procurassem em casa fotografias antigas e trouxessem para a escola para a gente iniciar um trabalho. Então, enquanto eles estavam imbuídos aí dessa tarefa de procurar em casa fotografias antigas, né, já estavam imersos aí nesse universo da fotografia, da iconografia, da fotografia também, eu iniciei a leitura da obra. E aí a gente demorou uns 3 dias para finalizar essa leitura, fui lendo devagar, né, comentando, e aí as fotos foram chegando. Deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui. Então, eu pedi, né, que eles procurassem em casa fotografias, e as fotos começaram a chegar, e chegaram fotos, assim, incríveis, fotos inacreditáveis. Até eu fiquei surpresa com a qualidade das imagens que foram chegando. E aí a gente vai se dando conta do tamanho da riqueza cultural que a gente tem, do tamanho do patrimônio cultural que a gente tem, pessoal, dentro de casa, né? Então, a gente pôde conversar muito sobre essas fotografias a partir da leitura desse livro. E a gente estabeleceu essa relação com as outras linguagens, né? Que é a linguagem da fotografia com a literatura, para ampliar a percepção das crianças. Então, quando a gente falou muito de percepção na quarta-feira, né? Esse conviver de perto com as próprias experiências, né? Então, a gente ter essa possibilidade de fazer conexões entre o que a gente lê e o mundo que a gente vive é bárbaro, né? A gente só tem a ganhar nessa relação. Fotografias, assim,
icônicas. Essa foto provavelmente é da década de 60. Se a gente olhar o símbolo é uma fotografia que uma aluna minha trouxe, né, para contextualizar bem, e se a gente olhar o símbolo nos uniformes dos trabalhadores, é o símbolo da Mercedes. E a nossa escola fica em Santo André, a gente é do ABC Paulista, e o ABC tem essa história muito forte com a indústria, né? Então, tem uma relação muito forte, a gente tem uma relação muito forte com a indústria, aqui na cidade de Santo André, na cidade de São Caetano e até de Mauá, muitas famílias têm o seu sustento e construíram uma vida por conta desse trabalho na indústria, né? Então, isso é muito icônico para nós, isso é muito personalizado nosso, né? E aí essa aluna trouxe uma foto, me lembrou muitos operários da Tarsila do Amaral, inclusive eu fiz até uma mescla, não sei se alguém conseguiu perceber nesse slide, né? A gente tentou aí puxar para essa referência, para ver se alguém tinha essa percepção, fizesse algum comentário, mas é isso, foi isso que chegou. E quando essas coisas chegam para a gente precisa estar preparado, né? Um trabalho que mobilizou muita gente na escola. Então, algumas professoras sentiram vontade de trazer as próprias fotos para me mostrar. E, assim, de novo, é uma riqueza cultural enorme que a gente tem, imensa. Então, eu fui pegando as fotos, quem me trazia foto, eu ia pegando, eu ia copiando foto, porque a gente viu ontem também um trabalho interessantíssimo com fotografia, que é o Lord Crepton, do Gustavo Piqueira. E o Gustavo Piqueira, ele conseguiu um arquivo, né? Vou recontar para quem não estava ontem, de uma família, um arquivo de fotografias antigas de uma família, e aí foi montando uma narrativa em cima dessas fotografias, né? Foi construindo uma narrativa, foi dando um novo tom às fotografias, e eu fiquei com muita vontade de fazer esse trabalho também. Só que tem uma questão aqui, assim, muito preponderante, são as famílias dos alunos, né? Então, a gente considera isso também como um valor, como que eu posso dizer? É algo muito, muito valioso para eles, né? Então, eu quis fazer um trabalho um pouco mais delicado, um pouco mais sutil, e que valorizasse realmente a história da família de cada um. E aí, dando sequência, a gente fez a exposição. Aqui são algumas fotos, né? Mas chegaram mais imagens depois disso, e nós produzimos um livrinho, um álbum, né? Algo, não sei nem como nomear, mas a gente chamou de coleção de pequenas memórias. Eu trouxe alguns aqui. Esse é o da Nicole, que foi o que eu coloquei ali no slide, né? Que tem aquele carro. E aí ela foi procurar o nome do carro, né? Porque eu falei, nossa, que carro maravilhoso, que foto linda, que carro que é esse? Ah, eu não sei, vou procurar. Aí voltou com o nome do carro, né? Pontiac, 1952. Até o ano ela conseguiu. Então, eles foram produzindo relatos memorialísticos, né? Com as fotos que eles traziam de casa, e ensaiaram até algumas ficções também,
né? Eu fui deixando livre. Aqui ela está dizendo que as crianças aqui parece que foram obrigadas a tirar foto, e aí as crianças foram tendo as ideias e o trabalho fluiu. Cadê a posição aqui? E essa foto maravilhosa também, deixa eu mostrar. De um casamento. Então, eles produziram essas memórias, a gente conseguiu envolver as famílias, a gente conseguiu envolver as próprias crianças, a própria comunidade escolar. Eles também gostaram muito, né, de fazer um trabalho com colagem, né? A gente procurou também repertoriar bastante nesse sentido. Eu trouxe um caderno de colagem que eu tinha, né? Expliquei para eles como que a gente poderia produzir um trabalho legal e bacana. E a gente buscou algumas coisas, né? Repito, no documento que eu enviei para vocês, está um pouquinho mais detalhado, mas aqui, assim, em linhas gerais, a gente trabalhou a percepção dessa estética, né, mais sensível, para que a leitura alcance o leitor por meio das memórias afetivas, para que construa sentidos e significados por meio do texto e das experimentações, para que produza um sentido na leitura também, contextualmente, por meio da análise do texto e das relações do texto com o mundo exterior, para que eles pudessem partilhar as memórias pessoais, né, fazendo com que a literatura seja algo realmente tangível para eles. Isso foi muito interessante também, porque gerou muito interesse pelo livro. O desenvolvimento da percepção estética da arte da fotografia, o fotografar, a beleza das fotos, né? Então, eles foram percebendo mesmo, até pelas escolhas que eles iam fazendo, de que foto eles iam colocar no álbum, qual a sequência das fotos que eles colocariam, né? E aí o envolvimento de uma rede de leitores, né? Isso envolve famílias e toda a comunidade escolar, como eu tinha dito antes. Para finalizar, o Flávio de Souza, o autor do livro, disponibilizou, trouxe aí uma contribuição, né? Eu contei para ele do projeto, e aí ele enviou uma foto dele, porque, como eu tinha dito no livro, não tem fotografias, né? Ele diz que ele é um menino de calça curta, mas ele mandou uma foto dele sendo cumprimentado pela professora de piano. E aí eu mostrei para os alunos, né, o trabalho ficou ainda mais significativo com essa contribuição do autor, né, só para fechar, assim, com chave de ouro. Então, essa experiência que eu tinha para partilhar com vocês. É isso. E Nádia, obrigada. coloca, por favor, o seu contato, só para o pessoal pegar, que muita Tá. gente pediu. Tá aí, pessoal. Eu te mandei uns comentários no chat, no seu WhatsApp. Tá, eu vou ver se eu consigo acessar aqui pelo WhatsApp Web. Espera aí. Só um pouquinho. Acho que eu vou olhar aqui pelo celular mesmo, porque não estou conseguindo puxar. Isso, às vezes é mais fácil, olha no celular. Vou olhar aqui. Tá. Raquel, é lindo pensar nas artes como essa estrutura única e viva, que as fronteiras estão cada vez mais escassas,
Andréia, literatura concreta em arte, dialogando com a sala de aula, super inspirador. Exatamente, piscina vazia e barulhenta, a princípio causa estranhamento. A piscina barulhenta tem movimento, crianças. O que será que conta essa história? Interessantíssimo o seu comentário, Fabiana. São esses questionamentos, é isso mesmo que a gente busca, né? Fazer essas boas perguntas, esses bons questionamentos, né? E quanto mais potente o livro, mais interessante, mais questionamentos a gente vai e a gente vai criando possibilidades, né? A partir dessa leitura. Há muitos exemplos de poemas inspirados em canções infantis. Exemplo de Na Rua do Sabão, Oração a Terezinha do Menino Jesus, O Anel de Vidro, os poemas do Manuel Bandeira. Como é que foi faltar isso aqui, né, Belinha? Belinha ou é a Naira que falou? Mas é isso. Certíssima. Eu tenho uma cadeira da pós, que é sobre arte e ilustração, e a gente debate sobre como a imagem é também uma linguagem, assim como a literatura. Perfeito, Raquel. Quanto conteúdo... Ai, obrigada. Conteúdo gostoso. Estou amando as obras. Trabalho, que lindo trabalho, obrigada. Conexão com a história de cada um, valor afetivo. A Kellen, que é professora e agente de leitura na biblioteca dentro de uma praça em Curitiba, iniciou ano passado com a leitura para bebês e crianças pequenas. Comecei com um bebê e hoje temos em torno de 12 bebês e suas famílias, que são frequentadores diários na biblioteca, coisa mais linda. E que legal ver que já fiz a leitura de 4 livros indicados, né? E aí já é uma pergunta para o programa, ó, se a pós pode ser feita à distância, e a página das referências. Sobre o programa, entre em contato com a gente, tem o WhatsApp, tem essas redes sociais, que sim, nós temos um carinho e o cuidado às pessoas que estão distantes, tá bom? Neliane, eu falei ontem sobre o Lord Crepton, né? Então, essas 2 aulas vão para o YouTube. E aí, no YouTube, depois, aí você pode voltar lá e conseguir ver alguma coisa sobre o Lord Crepton. Só que tem muito mais coisas para a gente dizer dessa obra, e aí eu vou participar de um congresso no Mackenzie, no dia 25 ou 26, acho que é 26, depois eu coloco ali. E aí eu vou dedicar o tempo só para essa obra do Lord Crepton e a relação com a fotografia. Nicole, estou na graduação e é muito interessante aprender todas essas informações no desenvolvimento de um trabalho de literatura e o objeto de estudo é o bebê. A gente tem uma colega, que é a Cássia, que ela desenvolve um trabalho muito, muito incrível de literatura para bebês, né? Então, ela desenvolve não só o trabalho, mas também ações e congresso. Me ajuda aí, Paula, quais são os eventos que a Cássia... Simpósios, grupo de estudos, dá uma olhada nas nossas redes sociais, que aí dá para entrar em contato direitinho, porque ela tem um trabalho realmente incrível. Isso. Tá bom, Nicole? Nádia, Oi. a gente pode encaminhar junto com o certificado as referências bibliográficas desse evento, né, para que as pessoas possam ter acesso, né, os participantes. Então, nós faremos o seguinte, né, junto com o certificado, vocês receberão a referência bibliográfica do evento. Isso, perfeito, perfeito. É isso, né? O compartilhamento aí de... Obrigada, viu, Regiane, que comentou sobre o compartilhamento da riqueza de conhecimentos. E é isso, pessoal, só tenho a agradecer
a todo mundo por ter participado. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser comentar alguma coisa, também pode ficar à vontade. A gente está dentro do tempo ainda, né? Sim, inclusive, se quiserem, muitos elogios ao seu trabalho, quanto pesquisadora, professora, conteúdo riquíssimo, muitos não conheciam alguns conteúdos. Olha, Nádia, professora, a senhora já pensou, acabaram de colocar a Débora, já pensou em um diálogo entre o menino de calça curta e o meu amigo pintor da Lígia Bojunga? Perfeito, perfeito, Débora. Então, é isso. Quando a gente expõe um trabalho, a gente começa, as ideias vão pipocando, né? A gente começa a lembrar e fazer relações, porque nós temos o nosso repertório. E aí a gente vai fazendo relações com outras obras e tendo outras ideias. Então, era essa mesma a intenção, né? Para que a gente pudesse, a partir disso, né, desenvolver outras ideias e muito também relacionado ao nosso processo com o nosso aluno, né? Então, é importantíssimo isso também. Vai ficar disponível, isso. Isso. Porém, o certificado, gente, é aqui, né? Os 2 dias de curso. Lá nós temos o material. Se perdeu alguma coisa, chegou atrasado, e claro, não pôde assistir e quiser assistir como ouvinte sem o certificado, com certeza, essa partilha riquíssima, nós sempre, né, buscamos assistir novamente, não perder alguma coisa. Muitos elogios ao seu trabalho, como eu disse, Nádia. O drive, o conteúdo, o material, esse compilado, né, cultural que você fez, muitos elogios. Espera aí um pouquinho, que deu uma travadinha aqui para mim. Não, o certificado é do curso, dos 2 dias, tá bom? É isso, gente. A gente vai aguardar um pouquinho para ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Enquanto A isso... Cássia, como eu disse, pessoal, é só entrar em contato nas redes sociais e aí ela é muito disponível, rapidamente ela entra em contato com vocês, tá? Eu acho que é isso, Paula. Acho que a gente já pode Por mim encerrar. também, tudo certinho. Literatura de berço, isso mesmo, João. Isso. Nádia, então nós já encerraremos o evento. Se você quiser falar as palavras finais, né? Fica a seu critério, tá bom? Tá Na ótimo, sequência, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu fico assim muito feliz que vocês estejam aqui numa sexta-feira, né? Muito difícil competir com a sexta-feira das pessoas. Então, espero ter feito jus, né, ao tempo de vocês e que a gente possa depois continuar essa conversa, né, em outros lugares e talvez em outros cursos aí mais adiante. Muito obrigada e boa noite.